você sente que trabalha, né? E não sai do lugar. O perigo da velocidade sem direção é a palavra que o Espírito Santo ministrou nessa manhã. Intensidade sem direção é o caminho mais rápido para a exaustão. Intensidade sem direção é o caminho mais rápido para o cansaço. Muitas vezes, queridos, não é só você que já passou por isso. Eu também já passei por isso, de querer fazer algo sem direção de Deus. E muitas vezes só dava ruim. Quando a gente faz as coisas, toma decisões sem a direção de Deus. Porque quando Deus direciona a nossa vida, em qualquer área, em todas as áreas que a gente precisa, tem luz dele naquela área. Tem vida dele naquela situação que a gente vai ser inserido. Então é muito importante a gente não caminhar sem direção de Deus para tudo que a gente for fazer. A gente precisa aprender a consultar. Não adianta a gente estar todo o tempo querendo estar em alta velocidade no caminho errado. Não adianta um carro estar em alta velocidade indo para um determinado lugar, mas na direção errada, na estrada errada. E da mesma forma somos nós. Por isso que nós dependemos diariamente de consultar o Espírito Santo. E o Senhor ministrou muito sobre alinhamento comigo. O Senhor ministrou muito do que Ele quer esse mês de agosto para as nossas vidas. E Ele quer todos os dias. Porque quando nós estamos nele, quando nós temos direção nele, quando nós consultamos Ele para a nossa tomada de decisão, não tem como dar ruim, queridos. Ainda que você tome desafios, como eu falei, que você tenha desafios no centro da vontade de Deus, como eu falei no dia de ontem. Se você não assistiu a live, já está aqui abaixo. Eu fiz 2 lives sobre o centro da vontade de Deus. Ainda que no centro da vontade de Deus também você tenha muitas vezes cansaço, muitas vezes desafios, mas você está na estrada certa, você está no caminho certo, você está na direção certa. Então não adianta correr em alta velocidade se você estiver na estrada errada, no caminho errado. Então nós precisamos consultar o Espírito Santo para tudo. Então o mais importante que acelerar na tua vida é o que Deus mandou você fazer hoje. O Espírito Santo tem ministrado muito esse tempo do hoje na minha vida. Muito esse tempo de obedecer hoje, entender a direção hoje, discernir hoje, perceber as coisas espirituais hoje, perceber o que está em curso no mundo espiritual hoje. Porque, queridos, muitas vezes caminhamos com Deus e nos enchemos de responsabilidades, colocamos fardos que Deus não tem para nossas vidas. Caminhar com Deus, eu tenho aprendido que é leveza. Nem sempre, queridos. Sabe, muitas vezes a gente caminha com Deus e quer entender tudo, entender os próximos passos, as próximas direções. Mas se nós não estivermos entendendo o que Deus está nos pedindo hoje, para entregar, para se doar, para a gente fazer, para a gente obedecer, a gente não tem como discernir os próximos passos. Então entenda o que o Espírito Santo está trazendo nesse primeiro dia do mês de agosto. Não adianta correr em alta velocidade se você estiver na estrada errada. O mais importante que você querer chegar, de você querer acelerar, de você querer atingir um alvo, é você entender que Deus, queridos, tem direção para você hoje. E para você discernir isso, você precisa estar na presença dia após dia. Para você discernir isso, você precisa estar em obediência dia após dia. Para você discernir isso, você precisa caminhar nos passos do Espírito Santo dia após dia. Recebe essa palavra nesse primeiro dia do mês de agosto, porque se você entender isso, o teu mês vai ser bênção. Se você entender isso, porque, queridos, eu não acerto em tudo. Eu não estou pronta em tudo. Não tem uma pessoa perfeita falando com você. Mas eu tenho aprendido com o Espírito Santo que nós precisamos querer acertar. Nós precisamos querer corrigir. Nós precisamos querer errar menos a cada dia. E você erra menos a cada dia quando você aceita desacelerar, sabe, as tuas motivações, desacelerar os teus passos, desacelerar muitas vezes, sabe, a tua vida para ouvir a direção de Deus. Então isso é muito real. Então não tem como você ser uma pessoa acelerada e fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ouvir a Deus, porque muitas vezes você ouvir a Deus, você tem que desacelerar. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, ter sonhos, conquistas, não estou falando nada disso. Eu estou falando que se você quiser ouvir a voz de Deus para novas direções, ou até mesmo para essas perguntas que você está querendo resposta, você precisa, em nome de Jesus, desacelerar. E esse desacelerar não é estagnar. Porque quando nós falamos de desacelerar, muitas vezes as pessoas soam isso como preguiça nos ouvidos dela.
Quando nós falamos em desacelerar, soa isso no ouvido de algumas pessoas como estagnação. Quando nós falamos de desacelerar, soa isso como algo ruim, que elas estão perdendo tempo. Mas o desacelerar na presença, queridos, é ganho de direção. Desacelerar na presença é ganho de, sabe, de disciplina. Desacelerar na presença é ganho de vida. Então, na rotina moderna, nessa vida moderna que a gente vive, né? As pessoas valorizam produtividade constante. As pessoas valorizam produtividade constante. Então, entenda, nessa rotina moderna, quando nós falamos em desacelerar, dói no ouvido de pessoas que não conseguem entender isso. Porque na rotina moderna, as pessoas, elas valorizam produtividade constante. As pessoas, elas querem estar sempre em movimento. As pessoas, elas querem estar sempre fazendo. As pessoas querem estar sempre correndo. Mas muitas vezes fazendo o que não deve, fazendo o que Deus não tem para fazer, correndo na velocidade errada e na estrada errada. E muitas vezes sendo produtiva, fazendo coisas que não produz para o seu propósito, não produz para a sua vida em Deus. Então, essa rotina moderna valoriza a produtividade constante, o acúmulo de meta. Eu vi uma mensagem muito interessante. Eu esqueci o nome dela, acho que é Raquel, não sei, ela é do Instagram. A Raquel Lima. Eu ouvi uma mensagem dela interessante no Instagram, que ela falava sobre aquelas checagens que a gente faz a listagem, os check, né, da vida, que a gente põe lá o positivo. Academia, hoje eu fiz academia e tu coloca um positivo. Hoje eu fiz tal coisa e tu coloca um positivo. E às vezes, muitas vezes a gente está colocando Deus nessa lista, né? De dar um positivo quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente busca a Deus. Mas Deus, queridos, Ele não quer estar na nossa lista de tarefa. Porque à medida que você coloca Deus na lista de tarefa, você deixou de entender quem é Deus. Porque Deus, Ele não cabe na nossa lista de tarefa. Deus, Ele precisa estar no centro de qualquer lista, no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, no primeiro lugar, no primeiro momento, na tua melhor entrega, no teu melhor momento, em tudo que você pode dar de melhor, tem que ser para Deus. Então você não pode lembrar de Deus como uma lista de tarefas que você precisa cumprir um ritual dia após dia, dando o check lá, o ok lá que você buscou. Porque vida com Deus não é um automático. Vida com Deus não pode ser algo mecanizado. Vida com Deus, ainda que eu sempre digo que eu coloco o despertador, que eu tenho programação, que eu alinho esse processo da minha vida, porque é muito importante você ter tempo, regras para fazer coisas. Isso não pode ser algo que você coloca nas suas metas no sentido de, sabe, de você ter que anotar o nome de Deus para buscar Deus. Quando você tem que anotar que você tem que buscar Deus no papel, Ele não está no teu coração. Eu sei que pode ser duro porque tem algumas coisas que o Espírito Santo ministra no meu coração que também é duro. Mas quando você precisa colocar Deus no teu papel, é porque Ele ainda não está no centro do coração. Porque Deus, queridos, Ele não cabe na nossa agenda, Ele não cabe no nosso papel, Ele é o centro de todas as coisas que a gente precisa fazer. Então, o ativismo hoje, a rotina moderna, ela valoriza a produtividade constante, ela valoriza o acúmulo de meta para você gerar, ela gera dentro do ser humano a falsa sensação que o ser humano está em progresso. Mas nós estamos em progresso quando nós entendemos que a nossa vida precisa ser alinhada pelo Espírito Santo. Nós estamos em progresso quando nós entendemos que Deus é o centro. Nós estamos em progresso quando nós entendemos que não são os acúmulos de tarefas que nos preenchem. Nós estamos em progresso quando entendemos que não é velocidade, mas é direção. Nós estamos em progresso quando nós entendemos que Deus, Ele não tem problema, mesmo quando você vem último, mas você vem no caminho correto dEle, mesmo quando você venha nos passos, ainda não nos passos que você quer, na velocidade que você quer, na vida que você quer, mas quando você vem caminhando em obediência, quando você vem alinhando o teu coração, quando você vem, intencionalmente para a presença, o Senhor se agrada muito mais do que velocidade na vida do ser humano. Porque torna a te dizer, muitas pessoas estão caminhando com muita velocidade, na verdade as pessoas estão voando muitas vezes, mas sem direção.
E o Senhor quer nos dar direção dia após dia. Então, na rotina moderna, é todo o tempo uma produtividade constante, acúmulo de metas, falsa sensação de progresso. Só que isso tem um perigo muito grande, porque as nossas as nossas pequenas decisões, o nosso dia a dia sem consultar a Deus, resulta em desgaste físico, emocional e espiritual. Pequenas decisões que tu comete no dia a dia, que tu toma no dia a dia, as pequenas decisões que tu toma no dia a dia, as pequenas decisões que você traz para a tua vida no dia a dia, que você não consulta a Deus, isso gera acúmulo de desgaste, tanto emocional, físico, espiritual na vida do ser humano. E não é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, o alinhamento do nosso coração, o alinhamento das nossas intenções com relação à vontade de Deus, é isso que o Senhor tem para você no mês de agosto. É isso que o Senhor tem no mês de setembro, é isso que o Senhor tem no mês de outubro, se Ele não voltar, é isso que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor não quer só velocidade de você. Se você está voando no Espírito, se você está indo, se você está acertando, se você está fluindo, mas você está na direção de Deus, está consultando Deus, está com as tuas intenções alinhadas com as intenções do Espírito, é bênção. Mas se você só está na velocidade, se você só quer chegar, se você só quer fazer, se você só quer comprar, se você só quer conquistar, mas sabe, com as tuas intenções desalinhadas com as intenções do Espírito, vai gerar desgaste. E aí é por isso que muitas pessoas têm essa sensação de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conquistar. Trabalhar, trabalhar e não chegar a lugar nenhum. Fazer, fazer e não ter direção do que faz. E é isso que o Espírito Santo tem ministrado.